Fala galera do Resenha da Nação, no vídeo de hoje se liga só nos melhores momentos, o debate tá quente. O Flamengo perdeu muitos gols, muito preciosismo, que ele tá na reserva, bonitão, então tá na reserva, quer mostrar que faz gol mais bonito, é isso? O Felipe Luiz tem que saber gerir o elenco. O Flamengo foi castigado pela acomodação, sentou no 1-0. Todo técnico tem suas manias, né? Isso pra mim era um ponto de atenção, porque o Felipe Luiz é muito novo no cargo. Ele saiu agora, já chegou a ser vaiado pela torcida. O Flamengo teve condição de matar o jogo. Não deveria toda falta que for dentro da área ser pênalti, porque o Flamengo continua. O Flamengo empatou 1-1 com o Grêmio sobrando. E uma coisa que eu ainda acho estranho no planejamento do Flamengo é não ter ido atrás de um zagueiro. Tem a menor noção do que é futebol, né? Que é perseguido por parte da torcida, que eu falo, torcedor às vezes é meio tapado. Deixar levar por Flamimimi, por essa turma de malucos também. Galera, essa foi mais ou menos uma ideia dos melhores momentos do debate quente que teve ainda sobre o empate amargo, né? Mauro César deixou pra falar tudo no programa e vocês vão dar uma olhada no que ele falou, no que ele abordou, e eu gostei muito. Eu sempre concordo com muita coisa com o que ele fala. Eu acho que às vezes ele gosta de ser um pouco polêmico, porém dessa vez eu concordei com tudo sim. E antes de mais nada, curte o canal, compartilha, comenta, se inscreve e, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas decepcionou. 1-1 contra o Grêmio num jogo que falou, bom, vai ganhar, porque o Grêmio anda mal. Agora é a hora. Eu tinha metido 8-0 no Vitória. Mas você tinha alertado antes, alguns dias antes, você olha, cuidado, eu sei como é que funciona, vai se empolgar, vai não sei o que, não é assim, é o Grêmio e tal. A festinha. Vai ter festa, vai ter show. Vai ter festa, vai ter show. Pimba, empatou. Eu não acho assim que dê para a gente fazer uma associação direta ao ambiente festivo e ao resultado, mas não ajuda. Se tem alguma influência, atrapalha. Né? Festa antes, festa durante, intervalo tem show. Show é negócio de americano lá, de Super Bowl, show de intervalo, né? Não tem nada a ver com a gente. Sinceramente, teve no Flamengo-Corinthians, foi o show da Globo. O duelo dos times que tem as duas maiores torcidas. Foi o show da Globo. Né? Foi o Belo até. Agora foi o Alexandre Pires. Hoje não, o show foi do Flamengo. O Flamengo colocou lá os caras para cantar no intervalo do jogo. Quer dizer, ele vai criando um clima que eu acho que não é um clima de competição. E é uma competição, não importa a fase do Grêmio. O Grêmio é o Grêmio, cara. É um adversário tradicional. Os dois sempre tiveram duelos acirrados, equilibrados, com exceção de uma ou outra partida que teve goleada para um lado e para outro. E o Grêmio foi para tentar segurar o resultado. O Flamengo perdeu muitos gols, muito preciosismo, várias situações em que poderia finalizar, os jogadores não finalizaram. O Luiz Araújo teve um no segundo tempo que ele cortou para bater, ele sempre chuta. Aí driblou de novo, por quê? Porque ele está na reserva, bonitão, então está na reserva, quer mostrar que faz gol mais bonito, é isso? Ele está na reserva do Plata, está insatisfeito. O Felipe Luiz tem que saber gerir o elenco. Que tem muita gente que está ficando boa, que fica de fora até do banco. E para isso você tem que saber fazer a gestão e identificar o que está acontecendo. Ontem houve muito preciosismo de alguns jogadores em alguns momentos. O time teve volume, mas não finalizou tanto quanto poderia. Ainda assim o goleiro Volpi fez boas defesas. E aí uma bola vadia, um pênalti, uma jogada na área, acontece alguma coisa. O Grêmio toma a bola na direção do gol. A do pênalti, batido pelo seu próprio goleiro, que foi o gol de empate. Né? Então, o Flamengo foi castigado pela acomodação, sentou no 1-0, não teve a mesma volúpia de outros jogos, buscando um segundo gol, que te dá a tranquilidade da vitória, está muito próxima, né? Ficou ali em cima de 1-0. Acho que mexeu mal também o Felipe, não foi bem ontem. Entrar o Everton Araújo, por exemplo. Tinha que sair o De La Cruz. Então é melhor entrar o Alan. É mais experiente, retém mais a bola, gira mais o jogo, entendeu? Depois o garoto cisma. Todo técnico tem suas manias, né? As deles são Ayrton Lucas e não Vinha. Não pelo pênalti, poderia ser o Vinha também. A bola bateu no braço. Foi totalmente involuntário. É um desses pênaltis que marcam aqui no Brasil toda hora. Abriu o braço, tocou. Ele estava recolhendo o braço, inclusive, não estava nem abrindo. Ele faz o movimento para trás, assim. E a bola resvala no braço dele. Poderia ser o Vinha, poderia ser qualquer um ali. Não dá para dizer que por isso, mas o Vinha é mais jogador que ele. Mas joga o Ayrton Lucas, ele cismou com o Ayrton Lucas. O Everton Araújo pintou uma brecha, ele põe no jogo. E o garoto, ele é, de longe, o mais fraco dos jogadores de meio campo. Entendeu? Ele é inseguro para fazer um passe. Então, eu acho que houve erros no geral. Né? Mas começa com essa pataquada de fazer show no intervalo, esse tipo de coisa. Que é o novo patrocinador, faz sem show, faz outra coisa, sei lá, faz qualquer... Ou não faz nada, sabe? O mais importante é o jogo. Assim, o clima de competição não pode ser perdido. Eu acho que se perde no meio dessa história toda. E acabou sendo com um castigo. O time jogou mais, mereceu a vitória, mas não conseguiu a vitória. Mas eu acho que o Mauro foi muito bem na questão do preciosismo. O Flamengo teve chance de finalizar, teve chance de massacrar
de aumentar ainda, foram 21 finalizações, talvez pudesse ter sido 30, 35 finalizações, de tantas vezes que o Flamengo preferiu dar um toquinho, dar um segundo toque em vez de finalizar. E aí, o ponto que me chama a atenção e que eu recentemente elogiei o Felipe Luiz na questão da gestão do elenco é quando ele enfrenta o Pedro e o Pedro dá a resposta e o Flamengo vence, e o Flamengo dá show e o Flamengo responde em campo. Isso para mim era um ponto de atenção porque o Felipe Luiz é muito novo no cargo. Ele saiu agora de ser jogador e virar treinador e isso requer muitas adaptações para o cargo, né? E uma delas é essa gestão de elenco. E até então me parecia que o Felipe Luiz estava muito bem. E agora chega num segundo estágio, que é quando ele tem um elenco desse tamanho, ele vai manter o Luiz Araújo no banco, ele ainda não deixou o Carrascal estrear, ele vai pôr o Emerson Royal lá no banco, aí o Emerson Royal entra mais ou menos, já chegou a ser vaiado pela torcida. Então esse é o segundo ponto de atenção que a gente vai ter com o Felipe Luiz, na questão de como ele vai gerir todas essas estrelas, porque a gente quantas vezes falou aqui, o Arnaldo falou, o Abel não gosta tão de jogadores mais estrelas, porque a gente olhando aqui de fora, a impressão que nos passa é que ele prefere jogadores que sejam mais fáceis que ele consiga domar os jogadores. Talvez o Felipe Luiz tenha essa dificuldade, a gente vai ter que ver como ele responde, ainda mais depois de um 8-0, que a expectativa era aquela alta e tal. Então fica com essa impressão de como o Flamengo sofreu um pouco mais do que eu imaginava para esse jogo de ontem. Fez o mais difícil, na verdade, né? Que foi abrir o placar nessa circunstância. É bem curioso o lance do gol do Arrascaeta, que foi o primeiro contra-ataque que o Grêmio deu ao Flamengo no jogo. O Grêmio se empolga, sai com 5 jogadores contra 4 do Flamengo, erra o passe. Aí você vê o Edenilson fazendo assim, daí quando eu falei, putz, agora eu vou ter só 5 para defender. 5 para defender essa tabela lá. Agora tem o 6º, chegou atrasado. Essa é uma tabela. Esse gol é um gol de requinte absoluto, mas talvez os 2 jogadores mais técnicos que o Flamengo tem. O Luiz Araújo não pode querer fazer o que o Arrascaeta faz, nem o Plata pode querer fazer o que o Arrascaeta faz, nem o Bruno Henrique não pode fazer o que o Pedro faz. Exatamente. Então, depois do 1-0, o Flamengo teve condição de matar o jogo. E aí o técnico fica no bata-burro. Aí passa 30 e pouco, vou mexer, vou botar o volante, vou segurar 1-0. Essa circunstância também, muitas vezes, ela se aplica ao Palmeiras, quando faz a vantagem mínima e tenta administrar a vantagem mínima. E aí você tem, do outro lado, um adversário ferido, obviamente, né? O técnico experiente, camisa experiente, todo mundo dando 10-0. Então o Grêmio passa a acreditar que pode, porque a diferença está 1 gol só. Foi recorde de público do Campeonato Brasileiro ontem, em 2025. Aliás, recorde de público no Brasil em 2025. Olha aí o mosaico bonitão. Um público total de 69,4 mil pessoas. A renda foi de 4,9 milhões, que foi a maior do Brasileirão até agora. Tem esse detalhe, né, Mauro? É a volta da torcida jovem ao estádio, né? Ontem eles fizeram uma caminhada, um negócio assustador, a quantidade de gente. Obviamente nem todo mundo entrou no estádio, que não tinha nem ingresso para aquela galera toda lá. E assim, para as pessoas entenderem também, o Maracanã não tem 78 mil lugares, tá? Isso aí não existe 78 mil lugares, nunca são 78 mil. Agora eles conseguiram aumentar um pouquinho e chegar a quase 70. Em geral, 60 e poucos mil, agora chegaram a quase 70, com alguns ajustes que eles estão fazendo. Porque eu vejo muitos rankings, o pessoal não trabalha direito, na verdade, né? Os coleguinhas vão lá e fazem assim, não, taxa de ocupação do estádio, aí calcula o Maracanã em cima de 78 mil, não tem 78 mil. Já teve 200 mil no Maracanã, Trajano. Agora você nem cabe em 70. É o que consta, né? 200 mil. Por exemplo, diz que no jogo Brasil e Uruguai na final, teria 200 mil pessoas. Seria impossível, porque inclusive tinha andaime na arquibancada. O grande problema agora no futebol que está surgindo, como tinha um sobrenatural de Almeida, que era o personagem do Nelson Rodrigues, é a expectativa que quando entra em campo. Quando a expectativa entra em campo, é um problema. E o Flamengo sofreu apenas o seu 3º gol no Maracanã em 12 jogos pelo Brasileirão. 1-1 contra o Internacional na primeira rodada, depois 2-1 sofreu o gol do Mirassol, sensação no campeonato, e ontem o gol do Grêmio sofrido pelo Flamengo. Queria que você complementasse sobre o Flamengo, Juca. Veja, do ponto de vista do resultado, sim, porque todos nós dávamos como certo que o Flamengo venceria. Aquilo que o Arnaldo há anos diz, eu estou de pleno acordo. Não deveria toda falta que for dentro da área ser pênalti. Só aquela falta que evitasse um gol. A penalidade máxima é para isso, é quando se trata de evitar um gol.
Não vai me dizer que o Ayrton Lucas evitou um gol do Grêmio, mas aí o Flamengo foi castigado. Agora, eu como fosse torcedor rubro-negro, estaria chateado com o fato de o Flamengo não ter vencido o jogo, mas não estaria nem um pouco preocupado em relação ao futuro do Flamengo no campeonato. Porque o Flamengo continua... O Flamengo empatou 1-1 com o Grêmio sobrando. E uma coisa que eu ainda acho estranho no planejamento do Flamengo é não ter ido atrás de um zagueiro. O Léo Ortiz agora foi suspenso, não vai jogar contra o Juventude, pode pôr o Danilo para jogar do lado do Léo Pereira, mas 3 zagueiros, sem contar os garotos que aparentemente o Felipe Luiz não confia tanto, eu acho que é pouco. É sobre a arbitragem ainda acrescentar, né? O cartão amarelo que esse Zanovelli deu pro Léo, brincadeira, né? Ah, sim. Ele vem por baixo, tira a bola, aí o cara dá a falta e dá cartão amarelo. Esse negócio, cara, o que acontece? Tem a menor noção do que é futebol, né? E achei muito boa a volta que eu falo porque começou jogando depois de muito tempo, De La Cruz. Fez jogou bem, um jogo né? muito bom. Bem, verdade. Muito bom. O pessoal esquece. Quando saiu, Quando fez muita falta. Vê a história lá do médico lá, que não pode jogar. Vai embora, torcedor meio burro, né? Vai embora, não joga nada. Que não joga nada. O cara é um ótimo jogador. E ontem ele fez uma ótima partida. Eu acho que ele foi muito bem. Não foi a falta do Jorginho que determinou a derrota do Flamengo. Claro, o Jorginho é melhor. O Jorginho seria melhor tê-lo em campo, né? Não sentiu lá muito desconforto. Saída do De La Cruz, mas o time, né, exato. sente, Aí né? ele coloca o errado. Ele coloca o Everton. É melhor colocar o Alan, que é perseguido por parte da torcida, que eu falo, torcedor às vezes é meio tapado, não consegue perceber o óbvio, implica com alguns nomes. Técnico não pode se deixar levar por isso. Se deixar levar por Flamimimi, por essa turma de malucos, vai acabar se complicando. E realmente eu concordo com o Danilo, meio contraditório, porque se eles não contratam um zagueiro, deveriam utilizar os jogadores da base quando teve oportunidade. Nunca utilizam. É isso aí, galera. Esse foi o debate aí. Praticamente eu deixei grande parte do Mauro César falando, até porque eu acho bem relevante do que ele fala, sobre os assuntos que ele aborda. Então eu achei isso aí também. Muita coisa do que ele falou, eu concordei com ele. Foi um empate amargo. O Flamengo atacou para mais de 20 finalizações. Infelizmente, futebol é uma caixinha de surpresa. A gente não faz ideia do que vai acontecer. Não adianta também ficar atacando e não finalizar com eficiência. Valeu, galera. Dá aquela moral, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!